Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo 18, a amizade de Jonatas e Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também suas vestes, sua espada, seu arco e seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do servo de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando catufes, com alegria, com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares dera Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. E disse Saul, e por isso Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência a todos os seus caminhos, o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e todo Judá amava Davi quando saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? Qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, porque sendo anunciada a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Qual outra serás hoje meu genro? E Saul deu ordem aos seus servos falar em seguida Davi, dizendo: Eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco os vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que Davi falou. Então Saul disse: Assim diz a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de sempre impulso de filisteus, para me vingar da vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram aos seus servos essas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se havia cumprido. Então Davi se levantou, partiu com seus homens, feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi por todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado.